Bom, pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Sérgio Zandona, sou coordenador do PPGD da Universidade FUMEC. Nós temos a honra aqui de ter hoje como palestrante o professor Dr. Leonardo Poli, para nos brindar hoje no ciclo de debates jurídicos do curso de Direito da Universidade FUMEC, com a temática Impactos da Pandemia nas Relações Privadas. Essa é uma realização tanto do curso de Direito quanto do Caminhar Direito, da ESA, da OAB, do DA, da Universidade FUMEC, e da própria Universidade FUMEC, né? Lembrando também que está integrado nesse projeto o mestrado em Direito também da instituição. O professor Leonardo Poli, o professor Leonardo Poli, meu dileto colega e amigo, ele tem graduação em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado pela Pontifícia Universidade Católica, tem doutorado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, é professor da UFMG e da PUC-Minas, foi coordenador do curso de Direito da PUC-Minas no triênio 2008-2010 e coordenador do programa de pós-graduação da PUC-Minas entre os anos de 2010 e 2020. Consultor da Revista Jurídica da Presidência, tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Civil, atuando principalmente em temáticas: Direito Autoral, Direito Contratual, Responsabilidade Civil, Compliance e Direito de Família. Para não me alongar muito, né, dando as boas-vindas aqui, não só ao professor Leonardo Poli, mas também aos meus colegas aqui, Candinho e Volker, e pessoal, o Ângelo, né, do DA também, que nos prestigia sempre, e aos diretos amigos aqui, alunos. Eu passo a palavra ao professor Leonardo Poli, nos brindar aqui com a sua palavra. Na sequência, gente, nós vamos fazer alguns debates aqui, né, sobre essa temática, que é uma temática importante, muito atual, e aí eu peço a todos que qualquer dúvida, né, qualquer questionamento, que coloque aí no chat, né, para a gente fazer uma noite agora bem interativa de debate sobre essa temática relevantíssima nos dias atuais. Okay? Mais uma vez, muito obrigado a todos. Professor Leonardo Poli, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, professor Sérgio, agradeço pelo convite. Faltou aí na minha apresentação inicial um dado importante, né? Esse professor da FUMEC, fui professor da FUMEC com muito gosto de 2006 a 2012, né? Então, todas as vezes, considero ainda que a FUMEC ainda é minha casa, né? Então, toda vez que recebo um convite da FUMEC, recebo de uma forma muito feliz, porque tenho uma memória afetiva muito grande, né? Deixei muitos amigos aí e trago comigo, né? Trago comigo os amigos que criei aí, né? Então, eu agradeço muito o convite. Bom, me foi dito para conversar um pouco, né? Provocar os participantes, provocar algumas reflexões sobre os impactos dessa pandemia que nós estamos vivendo nas relações de ordem privada. E é interessante porque essa pandemia impactou a vida de todos nós, em muitos sentidos. E eu costumo trabalhar com os meus alunos no sentido de que o direito civil é a burocracia da vida. Então, todas as vezes em que ocorre um evento histórico como esse e que afeta a vida das pessoas, podem até existir ramos do direito que não tenham sido afetados por esse evento, mas o direito civil, logicamente, ele vai ser afetado de uma forma rápida por esse fato, né? A burocracia da vida. Se a gente pegar lá o Código Civil começa no nascimento e termina com a morte. Entre o nascimento e a morte, né, todas as vicissitudes das relações de ordem privada tentam ser tratadas ali, seja dentro do Código Civil, seja na legislação complementar,
hoje também no próprio texto constitucional. Então, por causa dessa peculiaridade do direito civil, eu acredito que ele tenha sido, de forma especial, impactado pela pandemia e pelos efeitos dessa pandemia. Eu resolvi fazer uma divisão dessa exposição em 3 grandes temas, 3 grandes institutos do direito civil, que eu sinto terem sido objeto de um impacto mais direto. Acho que travou um pouco. Em decorrência da pandemia, que é as relações familiares. Léo, travou um pouquinho, Léo. Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo, professor Sérgio? Agora Tá? sim. Ótimo. Ótimo, então ótimo. Então vamos continuar. Eu não sei de onde eu parei, né, mas eu estava falando da divisão da exposição em 3 pontos, né, em 3 grandes institutos do direito civil, a começar pelas relações familiares. Quais os impactos que essa pandemia gerou nas relações familiares? Bom, foram vários. Se a gente pensar um impacto direto à redução do tempo de convivência, tão precioso, né, para o Código Civil, tão precioso para o nosso direito, esse tempo de convivência entre pais e filhos, e o tempo de convivência também entre filhos e pais, né, porque nós estamos falando aí de 2 momentos da vida, a vida infantil da criança e da adolescente e a vida na terceira idade, né, a vida do idoso. Então, tanto a convivência entre pais e filhos e a convivência entre filhos e pais foi impactada diretamente pela pandemia, né? Os grupos de risco e as pessoas começaram umas a se afastar das outras. E a gente foi verificando muitos efeitos disso, a gente viu as notícias sendo colocadas do aumento do número de depressão nos idosos em decorrência da diminuição e mesmo da ausência da convivência com os seus filhos, né, com os seus parentes. A gente viu a questão também da diminuição da convivência dos pais com os filhos, por causa do risco de contágio. A gente viu sendo noticiada aqui em Minas Gerais decisão do Tribunal de Justiça que impôs o afastamento do pai do convívio da criança pelo fato do pai não seguir os procedimentos de segurança, de saúde, de prevenção de contágio durante a pandemia. Então, nós temos decisões judiciais, inclusive em Minas Gerais, que suprimiram temporariamente essa convivência dos pais com os filhos. Então, a gente verifica o número de pensão alimentícia, né, de pedidos de revisão de pensão alimentícia, aumentou muito durante a pandemia, porque o alimentante muitas vezes ficou desempregado, muitas vezes teve uma redução salarial, e isso impacta diretamente na sua capacidade econômica de pensionamento. A gente vê também um aumento do número de casos de violência doméstica, o maior período de convivência doméstica dos casais e dos familiares, levando a um aumento de casos de violência doméstica, que levou, inclusive, as nossas autoridades, o Ministério Público, a criarem mecanismos de denúncia remota, né? Como que você faz com que a pessoa saia de casa para fazer a denúncia durante a pandemia. Então, o direito, né, as ferramentas jurídicas tiveram que se reinventar para permitir a proteção das vítimas de violência doméstica.
Nós vimos a divulgação pelo Colégio Notarial do Brasil do relato de um aumento significativo do número de divórcios durante a pandemia. Eu vejo essa notícia com uma relativa ressalva, né, porque é fato também que a pandemia gerou uma desburocratização das ações de divórcio, né? O que significa isso? Durante a pandemia, ficou mais fácil e mais rápido se divorciar. Então, o aumento, a desburocratização das ações de divórcio e o aumento da celeridade dessas ações pode ter contribuído de forma determinante para esse aumento do número dos casos de divórcio. Então, eu não sei se a gente pode imputar exclusivamente à pandemia esse aumento no número dos casos. Eu não sei se a gente pode dizer que as pessoas estão se divorciando mais, ou esses números aumentaram porque elas estão se divorciando mais rápido. Então, eu não sei, eu ainda não tenho como gerar aí uma opinião de forma definitiva sobre isso. Eu acho que mereceria mais estudos. A gente vê também uma outra coisa interessante que se refere aos testamentos, uma desburocratização também do testamento enquanto documento, enquanto instrumento. O Código Civil exige uma série de formalidades para a existência, validade e eficácia do testamento. É um ato que sempre foi repleto de formalidades, e essa pandemia e a rapidez da evolução dos quadros graves de coronavírus, né, gerou uma preocupação. As pessoas não tinham mais tempo de cumprimento das formalidades previstas em lei para o testamento. Então, nós vemos os tribunais aceitando como válidos e eficazes testamentos informais, né, aceitando a redução do número de testemunhas, aceitando uma flexibilização de forma. O importante é haver uma evidência, né, e uma prova do ato de última vontade, e não necessariamente a formalidade. Seria como se o princípio do consensualismo que a gente traz no direito contratual e na teoria do negócio jurídico, com a pandemia, tivesse sido aplicado de forma mais concreta também na questão do testamento, porque, apesar de ser um ato consensual, voluntário, a forma era muitas vezes mais importante do que a vontade, e a pandemia revelou que nos atos voluntários a vontade tem que ser mais importante do que a forma. Então, e nesse ponto eu acho importante a gente também frisar que, provavelmente, eu não acredito que essas mudanças na estrutura do direito civil ou nos vários institutos do direito civil sejam mudanças provisórias, temporárias, como a pandemia há de ser, né? Acredito que, apesar da temporariedade da pandemia, muitas das mudanças que ela provocou no direito, especificamente no direito civil, e não só no direito, muitas das mudanças que essa pandemia provocou na nossa vida, né, serão definitivas. A pandemia vai embora e essas mudanças vão ficar. A gente consegue identificar muitas vantagens da utilização da tecnologia, muitas vantagens da conexão remota, e a gente consegue também identificar muitas desvantagens, né, dessa conexão remota, mas nos aspectos positivos, eu acho que essas mudanças vão permanecer. Importante também falar do aumento do número de procura das pessoas pela celebração de pactos de convivência, união estável e de contratos de namoro. Esse é um ponto interessante, porque com a pandemia aumentou o número de pessoas que tinham relações afetivas ainda sem a intenção de constituir família. Essas pessoas começaram a coabitar. E essa coabitação nessas relações afetivas, vamos dizer, não familiares,
gerou muitas vezes dois caminhos diversos. Algumas pessoas começaram a procurar os escritórios de advocacia com a finalidade de constituir a família. Bom, já que começamos a coabitar, resolvemos dar um passo a mais e resolvemos reconhecer que, a partir de agora, a nossa relação afetiva tem um intuito de constituição de família. Então, vamos regulamentar isso pelo pacto de convivência, mas nós também vimos o caminho inverso de pessoas que buscaram os escritórios de advocacia para tentar evitar, né, um falso reconhecimento de uma união estável, né? Não um falso reconhecimento, porque o reconhecimento é verdadeiro, né? Ou o reconhecimento de uma união estável meramente aparente. Esse é que é o ponto. As pessoas começaram a ficar preocupadas que elas estavam coabitando com o intuito de que aquela coabitação seria temporário, com o intuito de que aquela coabitação seria apenas durante o período da pandemia, mas começaram a ter receio que, no caso da outra parte, né, do companheiro ou da companheira, do namorado, né, da outra parte na relação afetiva, é buscar judicialmente o reconhecimento da união estável, que essa união estável fosse reconhecida. Então, eles começaram a buscar uma forma de evitar esse reconhecimento, e a tentativa de evitar esse reconhecimento muitas vezes é pela celebração do contrato de namoro. Primeiro se parte da constatação de que entre o namoro qualificado e a união estável, o limite distintivo é muito tênue. Dependendo do ponto de vista, nós podemos ver um namoro, dependendo do ponto de vista, podemos ver uma união estável. Então, tendo em vista que esse limite é muito tênue, as pessoas buscam um esclarecimento, buscam a celebração de um contrato de namoro, que é para dizer uma para a outra, que é para dizer para as pessoas que tomarem conhecimento de que aquela é uma relação afetiva que não tem o intuito de constituição de família. Isso é importante e isso gera uma série de reflexões se o contrato de namoro seria válido ou se ele não seria válido, né? E eu acho que aplica-se aqui a questão da simulação dos negócios jurídicos de uma forma geral. Se você celebra o contrato de namoro para dissimular uma união estável, o que existe na realidade é uma união estável, mas você quer evitar os efeitos jurídicos do reconhecimento de uma união estável. Então, você cria um contrato de namoro para simular uma falsa realidade. Esse contrato de namoro é nulo, não tem dúvida, é um negócio jurídico simulado. Mas se o que existe não é uma união estável, se o que existe é simplesmente um namoro, então esse negócio jurídico, esse contrato de namoro, é um contrato válido e eficaz, né? Ele produz os efeitos jurídicos, né, pretendidos pelas partes. Então, é outra questão que ganhou muito debate nos nossos tribunais, e uma série de outras questões também no direito de família. Na esfera contratual também, a gente verifica uma série de impactos. A gente poderia pegar esses impactos em dois grandes grupos, né? Primeiro, numa busca por reequilíbrio contratual. Não tem dúvida que a pandemia gerou uma diminuição na receita de muitas pessoas, gerou uma diminuição na receita de muitas empresas, e a viabilidade do exercício de atividades empresariais, ou mesmo a viabilidade da manutenção do padrão de vida de uma determinada família, acaba sendo prejudicada em razão da manutenção dos valores dos vários contratos que nós temos que celebrar, seja para viver, seja para produzir, né, para desenvolver uma atividade empresarial. Já se vai longe no tempo um momento em que nós conseguíamos passar pela vida sem celebrar um grande número de contratos, né? Hoje eu acho que a gente não consegue passar nenhum dia sem celebrar um contrato ou sem usufruir de benefícios de contratos
de execução continuada que celebramos, né? Se estamos aqui hoje é porque a FUMEC celebrou um contrato de execução continuada com a plataforma Zoom. Se estamos aqui hoje é porque eu tenho um contrato de execução continuada celebrado com a Vivo, né? Telefones celulares. Então, é essa série de contratos de execução continuada que permitem que a gente continue vivendo, exercendo, né, e as nossas atividades de ordem pessoal e produzindo, exercendo as nossas atividades empresariais e laborativas. E com essa pandemia e a diminuição da receita de muitas pessoas e de muitas empresas, houve o reconhecimento da necessidade de manutenção desses contratos, mas também o reconhecimento da necessidade de revisão do valor desses contratos para que eles sejam mantidos. Então, foi muito comum, né? Não houve uma grande demanda judicial pela revisão dos contratos. É interessante como que, culturalmente, né, a razoabilidade e o princípio da boa-fé objetiva previsto no nosso Código Civil, né, que prevê os deveres de cooperação, que prevê os deveres de lealdade, eles permitiram que um grande número de situações em que se buscou a revisão contratual, ela tenha ocorrido extrajudicialmente, né, com contatos amigáveis entre o credor e o devedor, e reduziram. A gente vê que agora, né, no mês de setembro, começando o mês de outubro, é que esses contratos começam a voltar para os valores anteriores à pandemia, até porque a gente vê agora um reinício das atividades empresariais e laborativas, né? E felizmente, mas é lógico, né, que essas revisões, essas renegociações contratuais ocorridas espontaneamente durante a pandemia só ocorreram porque nós temos ferramentas jurídicas para impô-las judicialmente. Nós não podemos menosprezar o efeito estimulante ou desestimulante da nossa legislação. Então, se nós temos no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil a teoria da imprevisão, no artigo 317, 478, 479, e no Código de Defesa do Consumidor a teoria da base negocial, prevista no artigo 6º, inciso 5º. Então, é porque nós temos essas ferramentas jurídicas para impor a revisão do contrato nessas situações de extraordinariedade, como nós temos a pandemia, porque nós temos essas ferramentas, acredito que as pessoas, por razoabilidade e boa-fé, acabaram espontaneamente conseguindo renegociar a maioria dos contratos, né? Não adianta me recusar à renegociação, porque o juiz pode me impor e eu vou ter mais prejuízo, né? Numa análise econômica do direito, é importante a gente fazer essa reflexão, né? Vale a pena resistir ao direito do outro, economicamente também? É mais caro ou mais barato para mim resistir ao direito da outra parte contratante? Então, essa é também uma reflexão já trazida, né? A gente sai dessa pandemia com o reconhecimento de uma forma mais sólida do dever de renegociação, né? Muito se falava na teoria da imprevisão e na teoria da base negocial do direito de renegociar. Hoje, com a noção de boa-fé objetiva, já se fala num dever contratual anexo, que é o dever de renegociação do contrato nessas situações extraordinárias. Um outro ponto contratual interessante, que não é o da renegociação, é o da resolução do contrato por impossibilidade de cumprimento. Aí nós não estamos mais falando de teorias da imprevisão ou da base negocial, a gente está falando das teorias do caso fortuito e força maior. Tem determinadas situações que não adianta renegociar o objeto do contrato. Pensem, por exemplo, num voo que é desmarcado.
Não é caso de revisão do contrato, é caso de resolução do contrato, resolução por impossibilidade de cumprimento, né? O voo para um determinado local, por exemplo, os voos brasileiros para o Paraguai tiveram que ser cancelados porque o Paraguai fechou as fronteiras. Não há que se falar em revisão. Eu não vou pagar mais barato para não voar. Eu vou rescindir o contrato, resolver o contrato, porque não há como voar. Então, no aspecto do contrato, porque é muito interessante que muitas pessoas inicialmente defenderam que a teoria da revisão da imprevisão resolveria todos os problemas contratuais em época de pandemia e posteriormente começaram essas pessoas começaram a reconhecer a necessidade também de se trazer para o debate as teorias do caso fortuito e força maior, porque elas têm situações distintas de aplicabilidade. A teoria da imprevisão, da base negocial, a revisão contratual, eu vou aplicar nas situações em que é muito oneroso continuar pagando aquele preço pela continuidade do contrato. O contrato vai continuar, é possível que o contrato continue, mas ficou excessivamente oneroso. Nos casos de aplicação do caso fortuito e força maior, é uma lógica bem diferente. O contrato não tem como continuar. O contrato não pode mais continuar, se impossibilitou a execução, se impossibilitou a continuidade. Então, eu preciso pôr fim ao contrato. Aí, a teoria que vai ser aplicada não é a teoria da revisão, é a teoria do caso fortuito e da força maior. A teoria da revisão a gente aplica no caso de desequilíbrio econômico do contrato. Existem várias outras causas de impossibilidade no cumprimento do contrato, não apenas a causa econômica. Então, a gente tem que tratar dessas duas situações. E um outro ponto também que foi muito impactado nas relações particulares pela pandemia é a questão da responsabilidade civil. A responsabilidade por fato do produto, né, especificamente por fato do serviço. Como que fica, por exemplo, o caso da companhia aérea ter cancelado o voo porque o número de passageiros era pequeno. Eu tenho direito à devolução do dinheiro, eu tenho direito de pedir alguma indenização, eu tive um prejuízo, o compromisso que eu tinha eu não podia fazer, né? Tanto o Código de Defesa do Consumidor quanto o Código Civil, eles prevêem, né, essa resolução em perdas e danos dessas obrigações, né? Uma coisa é a resolução em perdas e danos quando há uma impossibilidade externa no cumprimento, a fronteira foi fechada. Né? Outra coisa é quando há uma impossibilidade interna. Quando há uma impossibilidade interna, nós estamos diante da aplicação da teoria da responsabilidade civil. E veio muito à tona as questões das cláusulas de não indenizar e das cláusulas limitativas do valor da indenização. São dois pontos muito interessantes. Por quê? Tanto o Código Civil como o Código de Defesa do Consumidor, eles prevêem a nulidade da cláusula que retira os direitos do aderente no contrato. Isso vai estar lá no artigo 424 do Código Civil. Toda cláusula contratual que implica em renúncia aos direitos do aderente no contrato é uma cláusula contratual nula. Então, a cláusula de não indenizar, aquela cláusula que o fornecedor coloca no contrato, que se houver algum prejuízo pelo não cumprimento do contrato, ele não vai te indenizar, essa cláusula é nula, a teor do artigo 424 do Código Civil. Não nos responsabilizamos por danos causados ao veículo, não nos responsabilizamos por atrasos nos voos, não nos responsabilizamos por objetos deixados dentro do veículo, não nos responsabilizamos por danos decorrentes da cirurgia e uma série de outras circunstâncias. Essas cláusulas de não indenizar,
essas cláusulas em que o fornecedor se isenta unilateralmente de suas responsabilidades, são cláusulas nulas. O problema, né, e que foi muito discutida nesse período, não era nem tanto essas cláusulas de não indenizar, mas as cláusulas limitativas do valor da indenização. Por quê? Porque o Código Civil, quando se trata de uma cláusula que limita, que não retira o direito à indenização, mas que limita o valor da indenização pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, essa seria uma cláusula válida, porque o Código de Defesa do Consumidor, nas cláusulas limitativas de direito, então, eu indenizo o extravio de bagagem, mas eu indenizo no máximo em R$ 500. Eu indenizo pelo dano causado ao veículo, mas indenizo no máximo em R$ 1.000, e por aí vai. Essas cláusulas limitativas ao valor da indenização, pelo Código de Defesa do Consumidor, elas são válidas se forem redigidas em destaque do restante do texto, né? Se forem redigidas de forma mais aparente do que o restante do texto, né? Se forem redigidas em língua portuguesa, se forem redigidas em linguagem de fácil entendimento. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê requisitos para que essas cláusulas limitativas sejam válidas. Então, essas cláusulas limitativas, respeitando esses requisitos, elas seriam válidas. E em tempos de pandemia, muito se questionou, né, se essas cláusulas limitativas poderiam ou não ser válidas, se nós não estaríamos num regime de exceção que faria com que essas cláusulas também fossem nulas, e o debate ficou muito acirrado, né? Mas aqueles que defendiam a proteção dos mais vulneráveis, defendendo que essas cláusulas não poderiam valer nesse regime de exceção, que seria a pandemia, e aqueles que defendem mais a necessidade do desenvolvimento da atividade negocial, da manutenção da atividade negocial, dizendo não, é necessário que elas permaneçam válidas para não gerar uma quebradeira geral na atividade empresarial. Então, esse é um outro ponto para reflexão. E um outro ponto importante também é a questão da responsabilidade civil pela exposição a perigo de contágio. É norma, use máscara e a pessoa se recusa a utilizar a máscara. É norma se você está com coronavírus ou está com suspeita de coronavírus, tem que fazer a quarentena, permanecer em 14 dias sem contato com as pessoas, que a pessoa burla essa quarentena, fura essa quarentena. Esse tipo de comportamento de exposição, né, ao risco de contágio, além de poder se caracterizar crime, né, tem efeitos também de ordem civil, né, a responsabilidade civil também entra aí. Hoje, eu acho que esse debate sobre essas circunstâncias abrandou um pouco, porque hoje nós temos uma dificuldade maior de identificação desta cadeia de contágio. Esse era um tema mais complexo na fase inicial da pandemia, em que se identificava, né, quando não havia ainda o chamado contágio doméstico, né, do vírus. Então, quando ainda se conseguia identificar de forma clara a cadeia de contágio. Então, quando se podia permitir essa identificação de forma clara da cadeia de contágio, verificava-se essa responsabilidade civil. E esse tipo de responsabilidade civil, especificamente, é um tipo de responsabilidade civil muito complexo, né? Porque a gente fala dos danos materiais, que são os danos decorrentes das despesas médicas, hospitalares, fisioterapias, medicamentos, recuperação. Além disso, a gente fala dos danos de ordem moral, né? A gente pode do abalo emocional extraordinário, pode culminar na morte, né? Então a gente tem vários desmembramentos, e se fala também do chamado dano existencial, né? A chamada teoria da perda de uma chance,
teoria da perda da oportunidade, ou dano existencial, que é a supressão do tempo de vida, né? É a supressão da liberdade de escolha do que fazer com o seu tempo de vida. São todas questões trazidas à tona nesse tipo de responsabilidade. Ontem, hoje é terça, anteontem, foi noticiado no Fantástico, eu infelizmente não pude ver a reportagem, mas eu vi uma notícia de que de uma reportagem que iria tratar da permanência de efeitos do Covid-19 que acompanhava os pacientes meses após eles já estarem, em tese, curados, né, da doença. Então, essa persistência desses sintomas, esses danos aí chamados de danos indiretos, né, danos mediatos, também devem ser levados em consideração, lucros cessantes e uma série de outras questões aí que a gente também precisa trabalhar. Então, é muito interessante também essa questão, não que não haja mais, né? E outro ponto também, muita gente falou dos punitive damages, nesse tipo de indenização, uma necessidade de se aplicar a lógica da exemplariedade, né? Quando a pessoa está sem máscara. No Brasil, eu não vi situações assim, mas nós vimos notícias ao longo do mundo de aplicação, né, de danos punitivos em pessoas que adotavam comportamentos desviantes, que geravam essa exposição de risco de contagem, pessoas que burlavam a quarentena ou que não atendiam aos protocolos de segurança de saúde, né, de prevenção. Essas pessoas tendo que pagar indenizações altas, né, além das multas administrativas, como uma forma de se aplicar a teoria do desestímulo daquele tipo de conduta desviante, né, daquele tipo de conduta ultrajante. Então, foi um debate muito rico e muitas das questões que afloraram, não só neste debate, mas nos vários debates jurídicos a partir do Covid-19, são questões que contribuíram para o avanço, para a evolução do direito civil de uma forma geral, e que mesmo depois que a pandemia vai embora, essas questões já vão ter se solidificado no direito civil e serão questões que serão tratadas em outras situações, mas cujo debate aflorou, ou se já tinha aflorado, se consolidou nesse período de pandemia. A gente vive aí um momento histórico, os livros de história no futuro vão falar dessa pandemia, agora falam de pandemias anteriores, e esses momentos históricos eles são muito importantes para a mudança do direito e do direito civil especificamente. A gente pode citar, por exemplo, a própria teoria da imprevisão, que a gente falou aqui, uma teoria que foi construída no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, na Europa, né, com aquele fato ambiente extraordinário, aquela situação de degradação econômica gerando a reinvenção do próprio direito. Então, o direito civil se reinventou muito durante essa pandemia e a gente vai se aproveitar dessa reinvenção ainda por muito tempo, tá? Então, são essas as provocações iniciais que eu queria trazer para vocês e estou aí à disposição de vocês para responder as perguntas, para participar do debate. Muito obrigado a todos pela atenção. Eu te agradeço, Léo. Você, de forma impressionante, conseguiu planear sobre o direito civil todo, né, da pandemia. Fazer uma relação direta aí com o direito civil, desde o direito civil 1 até o direito civil 7, né, fazendo essa correlação aí com esse momento que a gente está vivendo. Antes de passar aqui para o meu amigo Candini e o Volker e o Ângelo, né, que são os diletos aí, alunos que tocam o projeto Caminhar Direito e o DA da nossa instituição, eu gostaria de deixar duas reflexões aqui, Léo.
depois, se você puder comentar alguma coisa, é a questão da prisão civil por dívida alimentar, que antes da pandemia, a Justiça do Rio Grande do Sul e a Justiça do Paraná já vinham convertendo as prisões em regime fechado por dívida alimentar em domiciliar com uso de tornozeleira, antes da pandemia. E aqui em Minas Gerais nós tivemos um entendimento também recente, né, do desembargador Gamboge, nesse mesmo sentido, né? Até então, o desembargador Gamboge vinha ficando isolado nesse entendimento do tribunal, que eu acho que é um entendimento avançado, né? A começar que um preso, para o Estado, ele consome mais ou menos R$2.000 por mês. O uso da tornozeleira em prisão domiciliar, o custo do Estado é mais ou menos R$200 por mês. Então, o Estado de Minas Gerais mesmo fez uma licitação e comprou 5.000 tornozeleiras e implantou um sistema de monitoramento do Estado inteiro, né? Até para tentar minorar o problema do sistema carcerário no Estado de Minas Gerais. Era um entendimento anterior à pandemia. E, quando veio a pandemia, teve a Lei 14.010, em que a Lei 14.010 que estabelece regime jurídico emergencial e transitório, né? Exatamente por conta dessa questão do Covid. E aí, no artigo 15, estabeleceu que, nesse momento de afastamento social, não seria determinada a prisão, né, civil, e sim a prisão domiciliar. E aí, será que, passado esse momento agora, tem chance desse entendimento evoluir, né, já que é algo, inclusive, anterior à pandemia, né, esse entendimento de que o recurso da prisão seria a última medida, né, processual civil a ser definida. E uma outra reflexão também em relação aos contratos que são praticados agora, nesse momento. O Estado de Minas Gerais mesmo conseguiu comprar respiradores, comprando cada respirador a mais ou menos a R$48.000 por mês, R$48.000 a unidade. Nós tivemos outros estados que compraram o mesmo respirador na faixa de 200.000 cada respirador. Então, uma diferença aí de 4 vezes a mais. São contratos que foram praticados durante a pandemia. E aí, a reflexão seria o seguinte: se esses estados que compraram cada respirador 200.000, vendo que o estado de Minas Gerais, entre os estados foi o que comprou mais barato, né, 48.000 cada unidade de respirador, se esses estados poderiam questionar, né, contratualmente essa diferença de valor, né, de um contrato para outro. E apenas reflexões assim para a gente implementar o debate aqui, né? Antes disso, Léo, eu gostaria de ver com o Candini e com o Volker e com o Ângelo, se eles teriam alguns comentários a fazer aí sobre... Deixa eu comentar esses dois primeiro aí, depois eu... Fica tranquilo, Léo. Vai ficar muita coisa, né? Léo, pode falar, Léo. Pode falar? Então, vamos lá. Então, super interessante esses dois pontos que foram colocados, né? Primeiro, a da prisão civil. A prisão civil, ela já é prevista no nosso ordenamento jurídico como algo subsidiário, né? Como algo, um regime de exceção, porque o nosso próprio sistema jurídico já fala, né, que não é porque não foi paga a pensão que será imputada a prisão civil, né? É só para aquelas situações em que há a possibilidade econômica do pagamento acompanhada da recusa. Então, havendo um justo motivo para a impossibilidade do pagamento, não se decreta prisão, né? Então, eu acho que essa que é a lógica, mas, apesar dela já ser prevista num regime aí de exceção, ela acaba sendo utilizada, no meu entendimento, em mais situações do que deveria também, sabe? O Instituto da Prisão Civil ele precisa de uma revisão, de uma reinvenção, né, vamos dizer assim, e tem tudo a ver com o que eu estava falando, da questão de nós permitirmos que esse fato extraordinário que é a pandemia promova reinvenções no direito. Quem sabe essa regra da prisão domiciliar, você colocou muito bem, o doutor Gamboge, eu
chamo de professor Gamboge, né? Mas o desembargador Gamboge, que mesmo antes da pandemia já tratava, né, com esse regime de prisão domiciliar, mas o professor Gamboge é uma pessoa à frente de seu tempo, né? E precisou que viesse uma pandemia para que aquilo que ele fazia se transformasse de exceção em regra. Então, a exceção já vislumbrada pelo professor Gamboge agora virou regra, e eu acredito que tem grandes chances desta regra permanecer mesmo após o fim da pandemia. Se a gente pensar no regime romano, né, que retirou a responsabilidade física do devedor, né, de qualquer dívida, com a Lex Petelia Papira, lá em 326 a.C., a gente vê aí nos livros de história do direito civil falando da lei Petelia Papira de 326 a.C., mas a gente vê que para chegar naquela lei houve uma transformação longa e gradual do direito romano, né, em várias etapas, né, até se chegar naquele momento de se impossibilitar a responsabilidade física por dívida. A gente adotou essa lógica romana com duas exceções. A segunda exceção, que era o depositário infiel, o STJ já reconheceu que não pode, e eu acho que no caso da prisão civil do devedor de alimentos, a tendência é que ela se torne mais exceção do que já é, sabe? Eu acredito que seja uma reinvenção. Da suspensão do contrato de trabalho, né, Léo? Porque Isso. aí Sim. a pessoa está com dificuldade de pagar, quanto mais presa, né? A pessoa vai presa, suspende o contrato de trabalho, ela para de receber o salário dela. Então, aí não é nem caso de prisão domiciliar, é caso de justo motivo para o não pagamento, né? E a questão dos respiradores também, aí que a gente entra numa questão bem mais complexa, né? Que essa diferença de preços dos respiradores pode ter aí uma grande ordem de fatores, até a própria corrupção, o superfaturamento podem estar presentes aí. Então, acho que primeiro isso deve ser investigado, porque não tem crime mais grave do que a corrupção, né? Os danos causados pela corrupção por esse desvirtuamento dos recursos. Acho que não tem um crime que provoca um dano social tão grande como esse, né? Então tem que ser verificado, mas naquelas situações em que houve, pela urgência, um dolo de aproveitamento por parte do fornecedor do respirador, não tem dúvida, né? Neste caso, eu nem acho que seja caso de aplicação da teoria da imprevisão, porque a teoria da imprevisão ela fala de uma alteração superveniente no equilíbrio contratual. Nesses casos, a gente está falando aí do estado de perigo, a gente está falando da lesão negocial, a gente está falando de vícios que afetam a própria celebração do contrato. Então, eu acho que são casos anuláveis, e o próprio Código Civil prevê, né, que o fornecedor do respirador, nesse caso, para evitar a anulação, pode propor um preço mais justo. Eu acho que é esse o caminho mesmo, não tem dúvida. Ok. Muito bom. Professor Leonardo, gostaria de novamente reforçar aí os parabéns do professor Zandona pela excelente exposição. Eu que estou no 10º período, tive um sobrevoo aí do Direito Civil em 20 minutos, foi bem interessante. E eu tenho uma questão, sim, partindo assim, da máxima que a gente aprende na faculdade, ver nos nossos estágios do Pacta Sunt Servanda, que o contrato ele nasceu para ser cumprido, e ele só tem que ser alterado se realmente acontecer um fato superveniente, no caso, a pandemia, mas deixando de lado aqueles casos em que não tem como ser cumprido, igual o exemplo que o senhor deu, do fechamento de fronteiras, casos extremos, deixando os casos mais comuns, por exemplo, o caso de pensão alimentícia, enfim, esses casos mais que têm ocorrido mais. Quais são os limites para essas alterações contratuais? O que o senhor tem visto? Quais têm sido os limites e no caso de não aparecimento de uma solução pacífica, na prática, professor, você tem visto quais formas de solucionar esse conflito, quais estão sendo mais buscadas, arbitragem,
mediação, realmente uma conversa negocial, que você senta com o advogado da outra parte, ou então realmente acionar o judiciário? Na verdade, a gente vê de tudo, né? A gente vê todas essas possibilidades, porque o que que acontece? Há a necessidade de revisão, mas o percentual da revisão é muitas vezes controverso. Então, muitas vezes, as partes contratantes chegam num acordo de que o contrato precisa ser revisto. Mas um quer que seja revisto em 70%, o outro quer que seja revisto em 30%. Né? E a gente não pode trabalhar com a ideia de que o credor seja prejudicado com o contrato. Então, tem um limite aí de equilíbrio econômico até onde o juiz pode ir. E é uma tarefa muito árdua para o juiz. Eu considero uma tarefa muito árdua para o juiz definir esse equilíbrio econômico. Teve um caso nos Estados Unidos que ficou famoso que o juiz falou: eu não vou definir o novo equilíbrio econômico. Eu vou fixar o prazo de 90 dias para as partes me trazerem qual é o novo ponto de equilíbrio. Não cabe a mim, juiz, definir qual seria o novo ponto de equilíbrio contratual. Então, o maior litígio que a gente tem visto, ele repousa nessa questão de definição do equilíbrio. E essa impossibilidade de definição do equilíbrio, a mediação e a arbitragem, na minha opinião, né, que defenda uma advocacia colaborativa, acredito que sejam os mecanismos mais interessantes, até pela análise econômica do direito que nós falamos, né? Se você colocar os custos de uma ação judicial, muitas vezes não vale a pena a judicialização dessa questão. Mas na arbitragem, na mediação, né, com a intervenção de um moderador, muitas vezes se consegue alcançar aí esse ponto de equilíbrio de uma forma bem mais econômica, vamos dizer assim. Respondido, professor. Obrigado. Não. Eu, da minha parte, gostaria de parabenizar o senhor aí pela brilhante palestra. E uma questão que me veio à mente, duas questões, na verdade, uma questão que o senhor debateu muito, que foi a respeito do direito de família, porque teve um grande aumento na questão de processos relativos à revisão da pensão alimentícia, principalmente por esse momento que a gente está vivendo, que, apesar de ter que resguardar os direitos das crianças, também tem que pensar do lado do pai. E uma questão que suscitou nesse momento sui generis, né, que a gente está vivendo atualmente, é a questão da penhora, por exemplo, do auxílio emergencial. Porque apesar do auxílio, pelo menos pelo que eu vi, ter levantado uma questão de natureza alimentar também, aí surgiu essa questão. E uma segunda questão que também que me veio à mente, que eu vi alguns artigos a respeito, que foi a respeito dos contratos de seguro de vida. Porque muitos já praticavam, desde antes da pandemia, cláusulas limitativas a respeito da indenização em momentos de pandemia. Aí eu queria saber do senhor se ele entraria também naquela questão que o senhor comentou das cláusulas, a questão do CDC, do Código Civil, e parabenizar o senhor mais uma vez aí pela brilhante palestra. Obrigado. Dois pontos muito interessantes, né? Porque quando a gente fala de alimentos, a lógica alimentar é a lógica que a gente não pode tirar de uma boca para dar para outra. Então, os alimentos eles são trabalhados no binômio necessidade, possibilidade econômica. Então, quando você vê um auxílio emergencial destinado à sobrevivência daquele indivíduo, esse auxílio emergencial ser penhorado para pagamento de pensão alimentícia, é uma questão realmente que nos deixa assim, um pouco com dificuldade de solução. Mas, apesar de existir essa lógica, né, o princípio que vigora no direito de família é o princípio do solidarismo, e o juiz tem que ter muita sensibilidade. O professor Zandona falou do professor Gamboge, né, e uma das obras-primas do direito brasileiro é a tese, né, de doutorado do professor Gamboge, que não me lembro o título, mas era Razão e Sensibilidade mesmo, professor Sérgio? Acho que era. Ele fala das... Era? Exatamente. Razão e sensibilidade. Então, precisa de muita sensibilidade do juiz nesse momento, de identificar, né, se vai realmente fazer essa penhora, até que ponto ele vai penhorar, para que ele acabe não gerando, né, um prejuízo para o alimentante, nesse caso. É difícil, né? Repartir o que é escasso é difícil.
Repartir o que é abundante é muito fácil, mas repartir o que é escasso é difícil. E essa tarefa do juiz não é fácil aí, não. Tá? E qual que é a outra questão que você perguntou? Esqueci. A outra questão foi sobre contratos de seguro, que previam anteriormente à pandemia, a questão da limitação sobre mortes aí nós temos que ver, pandemia. normalmente, esses contratos de seguro, e isso é interessante, não estão em destaque. É lógico que se fala de cláusula limitativa, ela precisa estar em destaque. A apólice de seguro, ela define os seus direitos. Então, é importante que você tenha aquela apólice de seguro. Então, você precisa verificar, primeiro, se essa limitação está em destaque do restante. E, segundo, se essa apólice chegou a ser enviada, porque a gente vê também muito contrato de seguro que a apólice sequer chega a ser enviada. O segurador informa, se quiser ter acesso à apólice, vá no cartório tal, ou se quiser ter acesso à apólice, vá no site tal. Então, são requisitos para que o segurador possa exigir a apólice com essa limitação. Primeiro, que a apólice tenha sido enviada para o segurado. Segundo, que essa cláusula esteja em destaque. Né? Então, esses dois pontos são interessantes. Mas o fato da cláusula estar em destaque também não é garantia de que vai ser aplicada a limitação, não, porque tem muito campo para discussão. Inclusive, eu já vi muitas decisões dizendo que o artigo 424, ele fala que são nulas as cláusulas que impliquem em renúncia aos direitos do aderente. E esse artigo não diz que a renúncia tem que ser integral. Então, eu já vi muita interpretação de que a renúncia parcial também a cláusula seria nula. Então, já vi muita decisão nesse tipo de caso de limitação. Não, essa limitação gera renúncia aos direitos de ordem parcial, então ela também vai ser nula, porque o que acontece? Você tem esse ponto é um ponto muito interessante do Código de Defesa do Consumidor. Você tem uma regra no Código de Defesa do Consumidor que permite a limitação. Mas você tem uma regra no Código Civil, que é o 424, era para o Código de Defesa do Consumidor ter a regra mais protetiva. Mas existem algumas situações, e outra situação que é essa do 424, que você vai encontrar a regra mais protetiva no Código Civil. Aí você se pergunta, e no contrato de transporte também acontece isso. Aí você se pergunta, eu vou aplicar o Código de Defesa do Consumidor, né, pela teoria clássica do direito, eu teria que aplicar o Código de Defesa do Consumidor, porque é objeto especial, então eu aplico a lei especial, a relação de consumo, eu aplico o Código de Defesa do Consumidor. Mas, felizmente, no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, tem o que a gente chama de diálogo das fontes. Então, ele prevê que, no caso das relações de consumo, você aplica o Código de Defesa do Consumidor ou qualquer outra legislação mais benéfica. Então, como lá nos artigos iniciais, eu falei artigo 6º, mas agora eu estou na dúvida se é o 6º ou se é algum anterior. Mas até o artigo 6º ali tem essa previsão do diálogo das fontes. Então, com essa previsão do Código de Defesa do Consumidor, se você encontrar fora do Código de Defesa do Consumidor uma regra mais benéfica para o consumidor, vale a regra mais benéfica. E, nesse caso, o 424 do Código Civil é mais benéfico do que o Código de Defesa do Consumidor. Então, eu já vi muita decisão aplicando isso, tá? Ô, Léo, a questão do... aqui, além de a gente estar nesse canal com os alunos do curso de Direito, nós estamos falando também para colegas advogados. Essa questão dos prazos processuais, esse dilema aí entre a advocacia e o Tribunal de Justiça, da digitalização dos processos, é um caminho sem volta, né? Eu acredito que mesmo esse momento de pandemia, é o momento da gente evoluir aí por completo para o processo eletrônico. Você vê, as próprias sessões no Tribunal de Justiça estão correndo pelo sistema Cisco Webex do CNJ por videoconferência. E o que possibilitou até uma inclusão maior dos advogados, porque o que ocorria antes é que o advogado tinha que deslocar do interior para cá, né? E às vezes até dormir de um dia para o outro aqui na capital, para fazer uma sustentação oral presencial no tribunal. Hoje o advogado consegue do interior fazer essa sustentação oral.
Então, eu vejo aí como um ponto de evolução, né, na questão do processo judicial, essa questão da inclusão, né? A partir do momento que a gente tenha o maior número de processos digitalizados, a possibilidade aí de manutenção desse sistema de sessões por videoconferência, né? O que você entende aí a respeito disso? Qual a sua opinião? Olha só, a minha opinião é a seguinte: a pandemia mostrou que os processos já deveriam ter sido digitalizados, né? Porque os processos digitais correram muito bem durante a pandemia, né? Porque quando nós estamos falando de jurisdição, no meu entendimento, nós estamos falando de um serviço necessário. Para não dizer serviço, né? Para não gerar polêmica, de uma atividade estatal necessária. Então, os processos eletrônicos correram bem, andaram, né? O jurisdicionado teve os seus direitos atendidos. Os processos físicos ficaram paralisados. Aí a gente viu a diferença. Então, quando a gente vê o processo eletrônico caminhando durante a pandemia e o processo físico parado, e por processo físico parado, entenda-se direitos do jurisdicionado não atendidos, né? Direitos do jurisdicionado estacionados. Então, a primeira conclusão que eu faço é a digitalização dos processos físicos já deveria ter ocorrido. Mas tá bom, não ocorreu. A pandemia chegou para mostrar que precisava ocorrer. Agora vai ocorrer. Eu tenho um pouco de ressalva da forma como está ocorrendo. Eu acho que era necessário uma operação mais organizada e padronizada. Eu acho que era importante que ocorresse isso. Eu sou partidário, defensor, sou um entusiasta e sempre fui um entusiasta da utilização da tecnologia para aproximação dos distantes. Então, a grande maioria dos atos processuais eu acho que podem ser praticados de forma remota. Eu sou professor, eu leciono à distância desde 2000, então tem 20 anos que eu já leciono à distância, então eu acho que tem determinadas atividades que podem perfeitamente ocorrer à distância, né? Então, no campo do processo, eu penso igualmente, sustentação oral tem razão mais para a sustentação oral ser presencial. E vou te falar uma coisa, professor Sérgio, não é só para o advogado do interior, não, para o advogado de Belo Horizonte, porque a gente chegava para fazer uma sustentação oral ao meio-dia, uma sustentação oral que ia começar às 13h, e muitas vezes saía às 8 horas da noite do tribunal, né? Ficava lá esperando, né? Dependendo da ordem, isso que acontecia. Agora você vai fazer a sustentação oral virtual, você está lá no seu escritório, você vai fazendo uma coisa, você vai acompanhando, chegou na hora que você é chamado, você para, você faz, né, aquela sustentação. Então, eu tenho alguns atos que eu questiono, né, se eles podem ser feitos de forma virtual. Eu tenho um pouco de receio, não digo que não pode, mas eu tenho um pouco de receio da audiência de instrução e julgamento, né? Porque na audiência de instrução e julgamento, como que nós temos recursos tecnológicos para permitir, por exemplo, que uma testemunha não veja, não ouça o que a outra está dizendo, não sei, o que uma parte não veja ou não ouça, não sei, sabe? Eu acho que a gente ainda não tem esses recursos tecnológicos, não. Mas eu acho que chegou para ficar. Os processos vão se digitalizar, vai ser tudo processo eletrônico e a grande maioria dos atos eletrônicos, e apenas alguns em caráter excepcional vão ocorrer presencialmente. Perfeito. Candini. Muito bom. Professor, voltando um pouco à temática do reequilíbrio dos contratos, uma coisa que eu achei bem interessante que eu vi é que alguns fundos imobiliários de shopping center, eles estão deixando de distribuir dividendos para os cotistas e estão diminuindo, ou então até durante alguns meses zeraram os aluguéis dos shoppings. Então isso é um exemplo de uma forma inteligente, pensando no longo prazo, que os shoppings tiveram para não aumentar tanto o número de vacância física das lojas. Eu queria saber do senhor, professor, o que você tem visto aí, dos reequilíbrios contratuais na prática, tem sido dessa forma? O pessoal está sendo maleável?
É isso aí, o nome disso é repartição dos danos. Isso é interessante, você não pode exigir que num momento de extraordinariedade como é a pandemia, que todos os danos pelas relações negociais sejam suportados exclusivamente por uma das partes. Então, a lógica que norteia a renegociação é a lógica da repartição dos danos. Aí eu volto a insistir em uma das respostas anteriores, né, que muitas vezes o conflito está na definição do percentual que cada um vai assumir. Nesse caso dos shoppings, foi utilizada mais ou menos a lógica dos contratos de locação, de uma forma geral. Os contratos de locação em que o negócio estava fechado, como que você vai cobrar aluguel de um restaurante durante a pandemia se a Prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo, proibiu o exercício daquela atividade? Se você cobrar o aluguel, não adianta falar em revisão, não. Esse é um ponto interessante. Teve determinadas atividades que o que teve que ocorrer foi uma suspensão do contrato. Igual a suspensão do contrato de trabalho foi muito falada, mas a suspensão de contratos negociais também ocorreu muito. Por exemplo, um restaurante, ele não adianta se falar, vou te cobrar só metade de aluguel. Ele precisava que o contrato de locação fosse suspenso durante o período da pandemia. E é um ponto interessante, que muita gente trabalhou, que determinados empresários faliram durante a pandemia. Outros acreditaram que não estavam falidos, porque conseguiram organizar um pouco as despesas e mantiveram ali uma sobrevida durante a pandemia. Quando houve o retorno das suas atividades, eles faliram. Porque quando voltou o retorno das atividades, aumentou enormemente os custos deles. Então, o aluguel que estava suspenso voltou a ser cobrado, os contratos de trabalho que estavam suspensos voltaram a ser pagos, e ele acabou não conseguindo retomar as atividades. Então, a gente conseguiu identificar na pandemia uma série de falimentos em decorrência da pandemia, em decorrência da suspensão de determinadas atividades, e outra série de falimentos no retorno das atividades. Eu achei que estava em uma boa condição financeira, quando eu voltei, tive que pagar tudo e não consegui suportar. Entendido. Volker. Acho que, da minha parte, ele já elucidou bem a questão do contrato de seguro, né, de vida, que eu tinha perguntado, e queria mais uma vez aqui finalizar minha fala parabenizando aí o senhor a bela explicação aí que nos deu sobre esse geralzão do direito civil, e porque o tema é muito longo, né, dá para a gente devagar aqui sobre várias coisas, chegar a comentar sobre direito tributário, relações de trabalho, mas eu acho que fugiria um pouco do tema, que são minhas áreas de mais apreço aí nos estudos. Aí eu queria só agradecer mais uma vez ao senhor aí pela bela explanação e ao senhor Zandona também pela oportunidade de participar e deixar aqui meus agradecimentos. Muito obrigado aí pela participação. Eu que agradeço. Obrigado. Léo, antes da gente encerrar, eu gostaria de aproveitar aqui a sua experiência, né, como professor do mestrado e do doutorado, e o fato também de ter sido coordenador aí durante 10 anos, mais de 10 anos, né, entre graduação e o próprio mestrado e doutorado. Eu sinto isso na pele hoje porque eu estou há 6 meses coordenando o mestrado da FUMEC, eu sei o sacrifício que é, e hoje eu valorizo você ter ficado mais de 10 anos na coordenação, o sacrifício que é, né, nós temos que abrir várias coisas pessoais para dar conta, né, da carga de trabalho, né, em prol dos nossos alunos, dos nossos professores, das nossas instituições. Então, como aqui nós temos vários advogados assistindo e também formandos, eu gostaria de aproveitar esse momento aqui, sair um pouquinho do tema, né, e pedir a você para falar algumas palavras aí de incentivo, né, a essas pessoas, da importância de fazer um mestrado, fazer um doutorado, até para conseguir efetivar esse juízo crítico, né, que muitas vezes a pessoa passa a ter só quando faz um mestrado em uma instituição. Queria como você só falar um pouquinho da sua experiência e essa palavra de incentivo aí aos ouvintes que aqui estão nos acompanhando.
Pois é, né? Eu sou suspeitíssimo para falar, né? Eu sou um defensor da educação em todos os seus estágios e principalmente nos níveis de mestrado e doutorado, né? Porque eu acho que essa formação do pensamento crítico é muito importante. A transgressão faz parte do processo de aprendizagem, né? Então, sem pensamento crítico, não se transgride o status quo, né? Não se transgride as regras. Sem pensamento crítico, se aceita todas as regras que são impostas, e o processo de aprendizagem ele pressupõe também esse exercício da transgressão ou da subversão por parte de um aluno. E eu verifico que muitas vezes o bacharel em direito, né, a pessoa que se forma na faculdade, pelo perfil mesmo, pelo tempo, pelo excesso de informação e pelo curto tempo disponibilizado, num prazo de 5 anos, você tem que entender tudo sobre o direito, humanamente impossível, você acaba tendo uma visão muito superficial, e eu vejo que o bacharel, muitas vezes, ele acaba se transformando num repetidor de informações, num repetidor de ideias, de teorias, e não acaba desenvolvendo esse senso crítico. Um bom repetidor, né, acaba tendo sucesso profissional na advocacia, no concurso público e por aí vai, mas repetindo aquelas informações, aqueles conceitos e aqueles informações, conceitos e aqueles ensinamentos, né, conteúdos que lhe foram, aquelas teorias que lhe foram repassadas. Mas como eu acredito que que o conhecimento tem que estar numa reconstrução constante, eu acho muito importante o momento, aquele espaço discursivo, né? Aquele espaço do debate do mestrado e do doutorado, que é um momento em que a pessoa pode parar para refletir, né, sobre todas essas regras, sobre todos esses conceitos, sobre todas essas teorias, e colocar numa perspectiva diferente, né? Numa perspectiva de que o conhecimento humano, os conceitos humanos e as regras daí decorrentes são insuficientes para descrever a realidade objetiva com a qual o direito trabalha, né? O direito é menor que a vida, o direito é menor que o homem, o direito é menor do que o que ele tenta explicar. Então, o mestrado e o doutorado são muito importantes para a gente reconhecer essa insuficiência dos conceitos jurídicos, né? Essa provisoriedade dos conceitos jurídicos, para entender que a academia e a ciência, o conhecimento, não vamos nem falar em ciência, porque senão fica complexo, né? Se a gente falar que direito é ciência, mas que o conhecimento ele é dinâmico, ele é provisório, ele tem que estar em constante reconstrução, e a gente tem que exercer um papel de construtor, né, de reconstrutor do direito e não apenas de repetidor. E eu acho que, pelo menos eu ainda não vi um caminho melhor para que você se coloque nessa posição de ator, né, e não de mero voyeur, né, de mero espectador do direito, mas de ator mesmo do direito. Eu não vejo um caminho melhor do que o mestrado e o doutorado, não. Eu sou suspeito para falar. Léo, mais uma vez, muito obrigado. Viu? É fundamental aqui que os nossos ouvintes estejam acompanhando, né, aqui com a presença de um professor muito querido, né, e um grande amigo, um dos grandes estudiosos do direito. É uma oportunidade aqui fenomenal, né? E as pessoas que não conseguiram acompanhar ao vivo vão ter a oportunidade aí de depois assistir pelos canais do YouTube, podcast, né? Então, uma oportunidade assim, sem inscrição, né? Mais uma vez, muito obrigado, viu, Léo, por você dispor desse tempo aí com a gente aqui. Eu agradeço também a professora Silvana, o professor Rodrigo Suzana, o professor Daniel Firmato, que nos possibilitaram ter esses momentos aqui. O pessoal do Caminhar Direito, e pelo Candini, e pelo Volker, que aqui estão. O pessoal do DA também, aqui pelo Ângelo, né? O pessoal do mestrado, a equipe toda do mestrado, e o próprio pessoal da ESA, aí pela nossa coordenadora, né, a professora Silvana Lobo,
também coordenadora da ESA, da OAB, que nos permite aí entrevistar pessoas com posicionamentos, né, firmes e com tanto conhecimento para nos passar. Tá, Léo? Te agradecendo mais uma vez. Não sei, o Candini, você quer falar alguma coisa, Candini? Eu queria também agradecer o convite. Candini, deixa eu te interromper, né? Queria agradecer o convite, né? Mandar um abraço para a turma toda aí também, tá? Tá, Sérgio? Manda um abraço para a Silvana, para o Rodrigo, para o Daniel. Daniel encontrei. Você é de casa. Daniel encontrei recentemente. Gamboge está aí ainda? Professor Gamboge está aí? O professor Gamboge aposentou. Aposentou, tá. Mas se você te encontrar com ele, manda um grande abraço, gosto muito dele. Sinto muita falta de todo mundo aí. Abraço a todos. Você é de casa, viu, Léo? Considera a minha casa mesmo. Passando essa pandemia, nós vamos aglomerar. Vamos sim. Candini. É isso, só agradecer em nome do Caminhar Direito pela honra de estar aqui participando dessa conversa fantástica, né? Que o professor abriu para a gente participar também e poder expor os nossos pontos de vista, e foi um grande aprendizado. Só reforçando aí para os nossos ouvintes, quem quiser também acompanhar no podcast, CDcast, todo o nosso bate-papo, ou então pelos canais da FUMEC, pelo YouTube. Um abraço a todos. Eu não poderia deixar de registrar aqui também, né, Candini, a Ana Clara, né, e o professor Neir, que são também grandes entusiastas desse projeto e também idealizadores, né? E tanto contribuem com isso. Na verdade, eles estão mais à frente do estudo aí do que eu. Então, não poderia deixar de estar presente aqui hoje para acompanhar aqui essa linda noite aí escutando aqui o querido colega professor Leonardo Poli. Poli, então, mais uma vez te agradeço. É uma satisfação revê-lo, tá? E espero em breve a gente encontrar aí pessoalmente pelos corredores aí da Universidade FUMEC. Grande abraço, gente. Muito obrigado, tá? Boa noite a todos. Agradeço a presença de vocês, gente. Encerra essa sessão. Um abraço. Tchau, gente. Um abraço. Até logo.